Outro amigo, nós vamos encerrar o nosso programa deste ano com chave de ouro. Nós vamos conversar com uma das figuras mais queridas de Pernambuco, doutor Paulo Câmara, ex-governador, secretário e secretário de Turismo e atual presidente do Banco do Nordeste. Está de férias, mas vai voltar em janeiro. Ô, doutor Paulo, por que é que o Banco do Nordeste vai ter em 2025 o melhor resultado da sua história? Qual é o segredo? Bom, João, a gente teve essa oportunidade de trabalhar no banco desde março de 23 até agora. Tive que sair por causa da lei das estatais em outubro de 25, né? Tenho que cumprir 3 anos, né? Então só no final de janeiro de 2026 é que eu cumpro 3 anos de quarentena, pelo fato de eu ter sido dirigente partidário ainda quando estava no PSB. Mas quando nós chegamos em 23, o que é que aconteceu? O banco precisava crescer. O presidente Lula nos orientou a fazer isso, fazer o banco crescer, né? Então nós fomos ver as oportunidades que tinham de crescimento, oportunidades muito grandes, né? Porque o banco é o maior agente financiador do Nordeste, atua nos 9 estados da região, mais o norte do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, ou seja, engloba mais de 2.000 municípios, e tinha um caminho muito grande de crescimento, desde os grandes projetos estruturadores, né? de energia, de transporte na área de ferrovias, de rodovias, portuárias, aeroportos, mas também micro e pequenas empresas, comércio, serviços, microcrédito produtivo orientado. Então, fizemos um plano de ação desde 2023. Em 2023 já foi um resultado muito importante, né? O banco cresceu bem. Em 24 crescemos mais do que 23. E 25, os números que a gente viu até o terceiro trimestre, que eu ainda estava no banco, final de setembro, mostra que vamos ter o melhor ano da história, com crescimentos aí bem significativos, com mais de 40%. Ou seja, o banco sai de uma média ali anual de 40 bilhões por ano e vai ter em 2025 algo em torno de 70 bilhões por ano. Então, o resultado mostra que aquela orientação que o presidente nos deu de fazer o crédito crescer, o crédito chegar a todo mundo, né, desde o pequenininho até o grande, isso vai acontecer com êxito em 2025. Olha, o Banco do Nordeste tem várias ações fantásticas, mas o Crédito Amigo é a joia, né? O Crédito Amigo é um programa interessante porque vai no pequenininho mesmo, né? Naquele que tem uma renda muito baixa e quer empreender. Tem mais de 25 anos, né, de história, né? Então é um caso bem consolidado já na região. E que se junta ao AgroAmigo, né, que é a agricultura familiar. Então são os 2 maiores programas de microcrédito produtivo orientado da América Latina. As pessoas, é fácil acesso. Tem não apenas, João, a questão de emprestar, mas também de orientar. Isso faz muita diferença, principalmente na inadimplência. A inadimplência do programa é muito pequena, irrisória em termos de número, em termos do sistema financeiro, menos de 3%. E, ao mesmo tempo, a gente vê que é a oportunidade de quem não tem nada de começar a empreender, e a gente vê histórias muito bonitas nesses mais de 25 anos desses programas. Doutor Paulo, o senhor não tem sangue vermelho, tem sangue azul e branco, de Pernambuco. E esse sangue está influenciando boas ações do Banco do Nordeste em Pernambuco, no seu estado? João, o banco teve essa oportunidade, Pernambuco, de ter um presidente pernambucano, e Pernambuco cresceu muito nas ações efetivas do banco, né? E, evidentemente, por fato de ter sido governador, por fato de ser pernambucano, cria também uma curiosidade maior de conhecer o que o banco faz. Então, houve um crescimento bem interessante aqui em Pernambuco nesses últimos anos, mas também houve um crescimento em todos os estados. Para nós também, no nosso planejamento, não interessa Pernambuco ir bem e o Ceará não ir, ou a Bahia ir bem e Alagoas não ir. A gente quer que todos tenham e atinjam suas metas, né? Então, a gente sempre faz esse cálculo, né? Quando chega ali perto do final do ano, qual é o estado que está mais atrasado, vamos dar um olhar mais atencioso nele, para que no final todas as metas sejam cumpridas. E o tempo que eu tive no Banco do Nordeste, todas as metas foram cumpridas, e isso foi muito importante, porque atendeu às expectativas de todos os estados, dos governadores, né? A gente tem uma proximidade com os governadores, com os prefeitos, também trouxemos o banco para dentro do setor público, que isso é importante, juntamos os programas federais nas ações que o banco também faz. Então, isso ajudou muito nesse crescimento, que é um crescimento recorde e um crescimento muito interessante, porque mostra que estamos ajudando o Nordeste a crescer mais do que o Brasil, como os dados econômicos mostraram. Agora, o senhor tem uma grande vantagem, o excelente quadro do Banco do Nordeste, de funcionário, né? Realmente, o banco tem uma história aí de muito tempo. Só entra por concurso? Só entra por concurso.
todos os cargos praticamente são de dentro do banco, né? Só quem não é, pode não ser funcionário são os diretores e o presidente. Mesmo assim, tem diretores que são funcionários do banco. Então, mostra claramente que há um olhar para o banco como formador também de recursos humanos para a região Nordeste, e isso é muito importante porque valoriza e consolida uma instituição que tem mais de 70 anos, e o que é mais importante, ela tem muitos serviços prestados e pode prestar muito mais serviços ainda para a região Nordeste, ajudando o Nordeste a crescer da forma que cresceu nos últimos anos, né? Se nós formos olhar os programas federais, o banco atuou em praticamente todos, né? O novo PAC tem uma ajuda do banco no financiamento. Se nós formos olhar a questão do Plano Safra, tem o trabalho do banco ajudando a termos planos safras recordes. A gente olha também a Nova Indústria Brasil, o banco está ajudando muito, crescendo muito no financiamento das indústrias na região Nordeste. Então, é uma conjunção de elementos que são importantes para a federação e, ao mesmo tempo, repercute da maneira certa no crescimento da renda dos estados e dos municípios. Olha, desde que o senhor assumiu, o senhor vem namorando com um projeto de ter um centro cultural do Banco do Nordeste aqui em Pernambuco. E já tem um negócio aí com os Correios, que é uma empresa complicada. Como é que anda esse namoro? João, estava em discussões, né, mas o anúncio acho que está sendo perto de ser feito já, né? E vamos ter realmente um centro cultural aqui em Pernambuco. O banco já tem no Ceará 2, né? Tem um em Juazeiro, naquela região ali, Juazeiro, Crato, do Cariri, cearense, né? Tem em Sousa, na Paraíba, tem em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e está agora com essa possibilidade que vai se tornar realidade nas próximas semanas, nos próximos meses, de ter também um aqui no Recife. E vai ser ali no Recife Antigo, né, justamente dando uma Onde eram os condição, Correios, né? onde era o Centro Cultural dos Correios, e vai precisar fazer uma reforma, né, naquele prédio, mas já vai ter muita atividade econômica funcionando lá, econômica e cultural funcionando lá. Isso vai ser muito importante para o fomento cultural também de Pernambuco, do Recife, e ajudando o Nordeste. Quando o senhor assumiu a presidência, ficou surpreso com o quadro de valor artístico de peças que o banco tem, né? Tem. Tanto é que a gente vai abrir, o banco vai abrir esse centro cultural e praticamente utilizando o acervo que já tem, né? Um acervo muito rico, um acervo interessante, um acervo que é disponibilizado também em todas as regiões, que valoriza efetivamente o artista, tanto dos estados como dos municípios, e também agrega a cultura brasileira como um todo, né? Então, é um serviço que o banco faz no aspecto cultural muito interessante, e uma atividade que precisa de incentivo, de fomento, porque dá muitos resultados, né? A economia criativa, a economia que envolve cultura, ela pode dar uma empregabilidade e uma condição cada vez melhor para as pessoas trabalharem nessa área, e os resultados são muito importantes. Eu vejo o Nordeste como ainda precisando de muito apoio. Eu acho que essa função que o banco faz é importante, é necessária, porque ajuda na música, ajuda no teatro, ajuda no cinema. O banco também apoia muita parte da área visual, ajuda o artesanato, ajuda as artes plásticas. Ou seja, é realmente uma atividade que, com um olhar, com o planejamento, dá um retorno muito importante para a região. O senhor foi secretário de Turismo de Pernambuco. O turismo está sendo valorizado no Banco do Nordeste? Tá como está, o Nordeste ele tem realmente um potencial sempre muito forte, né? Primeiro pelas belezas naturais e muita praia, né? Muitas atrações turísticas de se Gastronomia, visitar. né? A gastronomia, o aspecto do patrimônio histórico também, né? Da cultura da região. Isso envolve realmente o setor do turismo como um todo, né? O banco tem apoiado os grandes investimentos do turismo, né? Apoiou a construção de vários resorts, de vários hotéis. Tem uma presença muito forte no setor de bar e de restaurantes. Tem uma presença muito forte no setor do comércio e dos serviços, ou seja, a gente consegue agrupar toda a cadeia do turismo, que é uma cadeia muito ampla, né? E uma cadeia muito diversificada, né? Dentro dos vários padrões de turismo que se faz. E os investimentos aumentaram muito também nos últimos anos, e a gente vê o Nordeste crescendo. Os números que estão sendo colocados pela Embratur mostram que o Brasil vai ter o melhor ano da história do turismo, né? Quebrando aquele ciclo ali que vinha desde a década de 80, todo ano mesmo no turismo, de turistas, né, no Brasil, agora vai aumentar. Então, isso já mostra que o Nordeste, se planejar cada vez melhor para receber esses turistas, tem muitas oportunidades, até porque
quem vem de fora, a porta de entrada é o Nordeste brasileiro, né? Então, nada melhor do que estar bem preparado para isso. Precisa de infraestrutura e isso o banco ajuda financiando os vários segmentos econômicos do turismo. E, por exemplo, falou aí no Crédito Amigo, eu outro dia estava conversando com o vendedor de pipoca. Eles conseguiam um dinheirinho no Crédito Amigo. Quer dizer, também tem esse setor, esse pequeno, né? O pequeno, o que vende cachorro-quente, o que vende... E o Crédito Amigo ajuda, né? Ajuda, e o Crédito Amigo é um programa, como eu falei, com mais de 25 anos, mas ele olha o pequenininho. E muitas vezes é a primeira oportunidade dessas pessoas terem acesso a crédito. É um crédito mais facilitado, é um crédito sem burocracia, é um crédito que vem com orientação. Então, os casos são muito bonitos, de pessoas que começaram, às vezes, como pipoqueiro, depois já montou uma estrutura um pouco mais fixa, e depois foi crescendo, foi aumentando. Isso a gente vê no setor de alimentação, mas também vê no setor de beleza. Muita gente que começou com um salão pequenininho e que hoje já tem a oportunidade de se expandir. O Crédito Amigo, ele dá essa oportunidade de ter realmente um crescimento. E nosso desafio é orientar bem para que as pessoas possam cumprir todas as etapas. Mas na frente, deixar de ser um microempreendedor, já ser uma micro e pequena empresa, já ter a oportunidade também de outras linhas de financiamento. E o banco busca melhorar a questão da burocracia, porque sabe que muitas vezes, as pessoas não vão lá com receio de que é muito trabalhoso. E não é. Por isso que também o banco procurou, nesses últimos anos, expandir a capacidade de atendimento e expandir os pontos de atendimento. Está praticamente dobrando, nesses últimos 2 anos e meio, a capacidade de atendimento do Crédito Amigo em todos os estados que atua. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Paulo Câmara, presidente do Banco do Nordeste. Doutor Paulo Câmara, o que é melhor, ser governador de Pernambuco ou ser presidente do Banco do Nordeste? Bom, João, governador é pesado, não é É fácil. bronca todo dia, né? Foram 8 anos de muitos desafios que eu tive, né? O povo pernambucano sabe disso. Nós pegamos os momentos muito difíceis do Brasil, né? A maior crise econômica da história foi ali em 15 e 16, logo no início do nosso governo. Depois tivemos uma instabilidade política muito grande nesse país, problemas sociais se agravando. Depois tivemos a pandemia, né, no nosso segundo mandato, que foi a maior crise sanitária que esse mundo já teve. Então foram muitos desafios que nós enfrentamos, mas realmente precisou de uma capacidade de trabalho, de gestão, uma equipe muito coesa, um apoio do povo pernambucano, para que a gente pudesse cumprir esse papel. No banco, não. Nesses 2 anos e 7 meses que nós passamos no banco, realmente... Só leva uma coisa boa para o senhor, né? Aqui só levava bronca, né? Aqui era muito problema, muito desafio. E no banco é cumprir uma etapa, é cumprir um planejamento, é cumprir metas, indicadores, mas tem uma facilidade maior, né? Porque tem os instrumentos que o banco oferece, né? O recurso, o dinheiro, né? Um banco que não tinha problema de recursos para fazer os seus financiamentos, financiou crescendo todos os anos, né? A gente tinha fim de semana, a gente tinha feriado, então tinha coisas que no governo do Estado, quem está em cargo público, raramente consegue ter momentos de descanso, e agora a gente está podendo realmente curtir mais a família, agora, principalmente com minha saída do banco, a gente está mais presente em casa, está realmente tendo um pouco de descanso que eu não tive quando estava no governo, e até antes, né? Eu fui secretário também do Eduardo Campos, 8 anos, então foram também momentos de muito trabalho. Essa saída da política é definitiva ou é temporária? A política foi um rio que passou na sua vida, governador? Veja, todo mundo diz que quem entra na política não sai mais, né? Evidentemente que você vira um ator político e o ator político está sempre presente, de alguma forma, dentro das atividades que exerce, né? Agora, que conhece minha trajetória, sabe que a primeira vez que eu disputei um mandato foi como governador e fui reeleito governador também na minha segunda eleição, né? Então, eu não era um ator político tão presente como normalmente os ex-governadores aqui do Estado, né? Então, eu tive aquele momento na política, depois precisei até sair do partido, precisei sair de atividades políticas pela forma de governança do banco, né, que é uma estatal, então tem uma série de regras que impedem você de estar presente em atividades políticas. Então, a gente conseguiu se afastar sem maiores problemas, né? Eu estou muito satisfeito com o trabalho que a gente fez nesses últimos anos no banco, mas não vou dizer aqui que a gente não conversa sobre política com os amigos, a gente sempre tem a oportunidade de estar
acompanhando isso e torcendo para que as coisas deem certo, né? Porque eu sou servidor público, né? Desde 1995, eu sou auditor do Tribunal de Contas, então eu voltando Tá ou de não voltando férias, para o né? banco, eu tenho que voltar a trabalhar no tribunal. Então, Grandes projetos para 2026. tem muita coisa para se consolidar, né, na região, muita coisa que está em andamento. O PAC do governo federal destinou mais de 40% dos seus recursos para o Nordeste, então tem muita coisa acontecendo na área da energia, na área das rodovias, as ferrovias, né? A gente vê a Transnordestina já sendo uma realidade ali para o lado do Ceará e vai começar aqui para o lado de Pernambuco. O senhor brigou foi muito por ela quando era governador, não foi? Nós todos brigamos e continuamos brigando, né? Porque a Transnordestina é muito necessária aqui para Pernambuco, como também é necessária para o Ceará e vai ser realmente um motor de desenvolvimento aqui da região, muito importante, principalmente numa região onde o Nordeste tem se destacado também na agricultura empresarial, né? Ela vai ser uma grande oportunidade também de escoamento e produção da agricultura empresarial. Na sua opinião, a opinião que tinha como governador e presidente do Nordeste, SUAP é a joia de Pernambuco? SUAP é um grande equipamento público e esses últimos anos, décadas, ele tiveram contribuições importantes de todos os governadores que passaram em Pernambuco, desde a sua concepção. É um porto avançadíssimo, um porto estruturado, com muitas estruturas adequadas, né? E que se junta aos grandes portos também que tem no Nordeste, né? Que você pegar o Maranhão, tem um porto importante ali, o Ceará tem, SUAP e a Bahia. Esses já satisfazem bem tudo aquilo que acontece no Nordeste e são os receptores do que vem dos Estados Unidos e da Europa. Primeiro passa por aqui. Então a gente tem que aproveitar essa dinâmica e essa posição geográfica de Pernambuco também para dinamizar cada vez mais o Porto de Suape. O Banco do Nordeste tem ajudado a educação? Tem, João, tem. E a gente busca também estar, muitas vezes, em ações que não são só financiamentos, né? São também aporte de recursos diretos do banco para as atividades de educação, as atividades de saúde e atividades de cultura na região. Nós fazemos tudo isso com o que a gente chama de recursos não reembolsáveis. Nós ampliamos o valor dessas ações, chegamos a ter editais publicados de 25 milhões de reais. Então, isso tudo para fazer parcerias com os estados, com os municípios e com as organizações civis que atuam nessas áreas. O PIX é importante no Banco do Nordeste? O Pix hoje é fundamental para todo o Brasil, né? E todo mundo tem um Pix, todo mundo tem um Pix, todo mundo utiliza. O senhor usa? Uso. Paga as coisas com Pix. Pago coisa e eu acho que hoje que o Pix, ele tem, se for fazer uma pesquisa, 99% da população utiliza Pix de alguma forma ou sabe da sua existência. Então isso é extraordinário, uma ferramenta que surgiu há pouco tempo. De preferência, Pix do Banco do Nordeste? Pix do Banco do Nordeste, que funciona bem e hoje é o grande agente financiador do microcrédito, né? Microcrédito produtivo orientado, nos mais de 4 milhões de clientes que o banco tem, utilizam o Pix como ferramenta principal. Nós queremos agradecer ao doutor Paulo Câmara, como eu giro, a mesma forma que ele brilhou como governador, como secretário da Fazenda, secretário de Turismo, ele está dando show como presidente do Banco do Nordeste. A opinião não é minha, a opinião do doutor Luiz Inácio Lada da Silva, que é o presidente. E a gente não vai nada contra o presidente, que me disse que está muito satisfeito com o trabalho dele. E já viram por quê. E para terminar, para comemorar o sucesso do Banco do Nordeste, o melhor vinho de Portugal, que é o Maria Isabel, para comemorar o sucesso do Banco do Nordeste. Muito obrigado, João. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.